Bom dia, gente. Patrícia Valuta, psicóloga. Hoje aqui começando um quadro novo, né? Por 2 semanas o seu Roberto nos deu a oportunidade de falar um pouquinho do Agosto Lilás, dentro da área da psicologia. Falei um pouquinho com a Leilane. Elza passou por aqui essa semana, né? O Neto estava me contando. Então encerramos aí o mês Agosto Lilás, falando de questões de saúde mental da mulher e como cuidar dessa mulher. E hoje nós vamos começar o nosso projeto de mulheres empreendedoras. E eu tô aqui muito feliz para começar a falar um pouquinho de como eu trabalho, o que é esse projeto e o que nós vamos estar fazendo aqui, né, na tribuna. A minha convidada de hoje, eu quero apresentar para vocês, é a Priscila Bortoloso. Ela é dona da rede de laboratórios Caprilab, que está em Limeira, Quase há um ano, 10 meses. Quase um ano, mas ela já é parceira nossa aqui de outros projetos, enfim, de coisas que a gente desenvolve em paralelo, ela tá junto com a gente aqui, tá? Então, antes de começar, gente, pensando que nós vamos falar aí de mulheres empreendedoras, eu queria só mostrar para vocês que hoje nós vamos começar o programa aqui, ó, mostrando um pouquinho de saúde. Vou pôr uma gotinha para mim e uma para Pri do limão da Duterra, que é um óleo desintoxicante, um óleo que controla o humor. Né? Falando um pouquinho de Duterra. E essa taça maravilhosa que nós estamos aqui, né, Pri? É lá da nossa parceira da Casa Mix, da Flávia, tá, gente? A Flávia é parceira nossa também nos nossos eventos. Então, Casa Mix, conheçam os produtos lá, tudo de muita qualidade, live, bom preço, atendimento, tá bom? E aí, vamos lá. Eu acho, gente, quando a gente fala das mulheres, né, e do empreendedorismo, uma das primeiras coisas que eu costumo dizer nas minhas palestras é 2 palavrinhas que ficaram muito na moda por anos aí, há uns 3, 4 anos, desde que a pandemia começou, foi a sororidade. Tanto que hoje, quem trabalha com redes sociais até sabe disso. A sororidade, quando você digita hashtag sororidade, ele foi bloqueado. Por quê? Porque ele foi usado muito como mídia. Mas pouco se falou do que era isso, né? E é uma coisa que eu venho batendo muito. Então, gente, o que é a sororidade entre as mulheres? É isso, é uma pegar na mão da outra, né, Pri, literalmente, e auxiliar a outra a crescer. É entender que a gente não cresce sozinha. E o que é mais importante, sem julgamentos, tá? Então, sororidade é olhar para a mulher que está do teu lado, entender que ela está passando uma dor, tentar ajudar sem julgamentos. Então, o meu trabalho todo de empreendedorismo é pautado nisso. Primeiro, eu trabalho com mulheres que realmente eu acredito que fazem isso. E segundo, a gente fala muito da empatia também, né? Como que a gente acolhe essas mulheres, como que a gente lida com isso. Então, nós vamos falar de negócios? Vamos trazer parceiras? Vamos, mas sempre com esse objetivo, tá? Porque assim, se a gente for pensar na nossa sociedade, né, a gente foi criada para competir. A gente ia para a escola, o meu tênis tem que ser mais bonito que o da minha amiga, não era assim? O seu estojo não era aquele cor-de-rosa? E até lilás. Hoje ainda é assim. Não é assim? As filhas da gente, não é? A Pri tem 2 meninas, tá, gente? Como eu falo que a gente é psicóloga, empreendedora, mulher, a gente vai falando um pouquinho de tudo aqui. Eu tenho 2 meninos, mas a Pri tem 2 meninas. Acho que ela pode dizer melhor, que as meninas chegam em casa dizendo: mãe, a minha amiga tem o quê? Me conta um pouquinho, Pri. É exatamente isso. As coisas da moda, é um tênis de uma cor diferente, é uma boneca nova que eu ainda nem vi, uns nomes que eu nunca ouvi falar, e ela já quer, e porque uma amiga tem, a outra amiga tem, ou algo da personalidade própria mesmo, algo que ninguém tem, mas ela gosta. Eu acho isso bem bacana. E é legal isso, aí a gente já traz um pouquinho da mulher, né? Quando a amiga tem, eu tento, né, discutir com os meus filhos ou o amigo, é importante para você hoje ter esse brinquedo? Não, eu quero ter porque todo mundo tem. Ou não, realmente faz sentido, ela gosta muito. Aí faz sentido a gente comprar o brinquedo, sim, gente. Então, assim, a gente já vai moldando uma nova sociedade, seja de meninas ou de meninos, para eles entenderem, primeiro, o valor das coisas, o que é importante para eles, né, que não é só o ter, e ao mesmo tempo tirando essa coisa de querer competir com o outro, tá? Porque ele tem um Nike verde, eu quero ter o que nem o meu é o tênis, o negócio de jacarezinho lá, o Lacoste. Eu falei, mas o que vai mudar na tua vida? A sua camiseta ter um jacaré ou não? Eu perguntei pro meu filho outro dia, ele ficou olhando pra minha cara assim. Então é isso, né? A gente vai trabalhando valores, tanto com os homens quanto com as mulheres, tá? E mostrando que tá tudo bem se o seu tênis não tiver a Nike ou sua camiseta não tiver o jacarezinho, desde que você seja uma pessoa legal e entenda a outra pessoa.
E por aí vamos, né? É bem legal, como a Paty falou, eu tenho 2 meninas. Uma, a mais velha, ela nunca ligou para esse tipo de coisa. Não era de coisa da moda, ela gostava, era do gosto dela o que ela usava. As amigas poderiam ter outras coisas, ela não fazia questão de ter. Agora, a mais nova já é diferente, né? As pessoas são diferentes. E eu percebo isso na mais nova. Ela vê uma amiga, ela quer também. Mas não porque ela só quer, aquilo, como a Paty sempre fala, tem que fazer sentido para ela. E é muito legal, são 2 meninas com idade de 14 e de 7 anos, mas com personalidades diferentes. Aí agora, gente, nós já vamos entrar um pouquinho na questão do empreendedorismo. Então, o que é empreender, se a gente for, né, seguir o sentido literal da palavra aí? Nada mais é do que começar um negócio novo, né? Pôr em execução uma ideia, né? Começar uma empresa, executar um projeto, enfim. Lá no dicionário a gente tem ação de decidir realizar e pôr algo em execução. Justamente tem que ter disponibilidade para isso. Desculpa, gente, comi um pedaço aqui. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui um pouquinho? A gente tem a definição do empreender, o empreender da psicologia, que para mim é muito importante, e o que a gente vai trabalhar mais, o empreender feminino, que é diferente do empreender de maneira geral. Nós temos 2 homens aqui e eles podem concordar com a gente. Não sei se eles vão concordar ou não, mas é diferente. O empreender da mulher é diferente porque ela tem toda uma rotina, né? Ela tem todo um pensamento na casa, no lar, nas mulheres que têm filho, enfim, nos filhos. Então, na psicologia, o que a gente fala? Que é uma forma de procurar novas maneiras de oferecer no serviço. Então, eu até brinco muito, eu costumo dizer, né? Quando eu comecei a trabalhar com essa coisa do empreendedorismo, eu fui muito criticada, enfim, por colegas de profissão. E hoje, quando você chega no meu consultório, está na porta lá, psicóloga e empreendedora. Por quê? Que eu quero que as pessoas entendam que a nossa prestação de serviço também é um empreender. Você está sentada do lado de cada mesa e quem está do lado de lá está recebendo, você está oferecendo um serviço. Então, isso, gente, também é empreender. Então, para colegas da área, entendam, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, isso é empreender. O simples fato de realizar atendimento é empreender. O como você vai fazer isso cabe a você, se você vai ter marketing ou não, se você sabe fazer ou não, mas só para ficar claro, isso é empreender, tá, gente? E depois que eu entendi isso, facilitou muito minha vida. Porque, né, quem leu lá a primeira reportagem que eu conto um pouquinho da minha história, lá que o seu Roberto contou, eu tenho 14 anos lá atrás de empreendedorismo e tenho hoje os 18 da psicologia. Então, eu juntei os 2 e bora lá trabalhar. E consigo fazer essas 2 coisas. E aí a gente vem falar um pouquinho, né, Pri, de como que é o empreendedorismo feminino. Eu acho que a Pri pode contar um pouquinho da história dela. Sim. Que ela é uma pessoa que trabalha muito, anda bastante, mas cuida da família, é família. Então, conta um pouquinho pra gente de como nasceu a Caprilab, quanto tempo faz isso. Bom, eu sou biomédica de formação, sou formada desde 2003, então está completando 20 anos de formada. Eu trabalho em laboratório desde 2003 também, então vou completar 20 anos. E não foi do dia para a noite que eu imaginei que eu teria um laboratório, né? Trabalhei por vários laboratórios, como biomédica, em plantão, como responsável, técnica, e trabalhando, aprendendo muito, que a gente aprende a cada dia, né? Até que chegou um momento onde eu falei, agora eu estou pronta, agora eu quero tocar o meu laboratório. Isso foi em 2016. Na época, eu estava trabalhando como docente e coordenadora de curso de uma faculdade, voltado do curso de biomedicina. Fiquei 9 anos lá e resolvi abrir o laboratório. Gostava muito da docência, fiz mestrado, gosto da área de educação, mas eu sentia muita falta, ainda eu falava, sinto muita falta dos meus tubos. Eu gosto do laboratório. Daí, eu, com um amigo, que é o meu sócio, Carlos, ele também é biomédico, ele se formou, acho que em 2004, e também trabalhou em outros laboratórios, então já tinha uma experiência, uma bagagem, e resolvemos abrir o nosso. Então, nós abrimos... A inauguração dele foi dia 17 de janeiro de 2017, inclusive foi a data do meu aniversário. Ganhei aí de presente o laboratório. Então, a gente começou a trabalhar
O nosso primeiro laboratório foi na cidade de Santa Bárbara. Por que na cidade de Santa Bárbara, né? Por que a gente escolheu Santa Bárbara? Santa Bárbara só tinha posto de coleta, não tinha laboratório com setor técnico. Posso parar você um pouquinho? Pode. Primeira coisa, gente, só 6 anos de quem começou a empreender. Maravilhosa, por isso que eu falo, eu admiro muito essa menina. 6 anos de empreendimento e isso chama-se análise de mercado. Todo negócio que a gente vai começar, as mulheres não têm essa noção. Eu observo muitas coisas, enfim, aqui em Limeira eu vou dar um exemplo da estética, que é uma questão que eu observo muito. Gente, a quantidade de clínica de estética que a gente tem e a quantidade de autônomos esteticistas é enorme. Não estou criticando ninguém, mas assim, toda vez que você pensar em fazer algo, faça uma análise de mercado. Foi a primeira coisa que vocês fizeram, né, Pri? Foi exatamente. Então ela foi onde ela tinha Sim. demanda, ela tinha um conhecimento, né? Vamos lá fazer a análise do empreendedorismo aí. Ela tinha um conhecimento, ele também tinha um outro conhecimento diferente, o que é legal quando a gente fala de uma sociedade, e eles fizeram análise de mercado. E aí o negócio começou. Sim. Desculpa, amiga, vou te Imagina, cortar. é super importante. Nós começamos, voltar um pouquinho já abordando isso que você está falando, procuramos locais em Americana, procuramos em Iracemápolis, procuramos em Santa Bárbara, que nós falamos, não, vai ser aqui. Exatamente por isso, porque Santa Bárbara tinha somente posto de coleta. Então, posto de coleta coletava os exames até 10, 11 horas da manhã, depois não coletava mais. Exame de urgência, de emergência, não tinha. Então, nós trouxemos isso para Santa Bárbara. Então, nosso primeiro laboratório foi em Santa Bárbara. Laboratório Caprilab, na rua do Hospital Santa Bárbara, que facilitou bastante também, né? Uma área voltada mesmo para atendimentos médicos. Daí, começamos a trabalhar bastante, muito, correr atrás, e nós dois, biomédicos, e a gente, sem querer, a gente foi se dividindo. Ele foi assumindo mais a parte técnica do laboratório, e eu fui para a parte administrativa, a parte de marketing do laboratório. Então, não foi combinado, nunca falamos, você faz isso, eu faço aquilo. O negócio foi acontecendo. Depois, em 2019, nós abrimos a nossa segunda unidade na cidade de Americana. Fica perto do Hospital São Francisco também, próximo a um hospital. E por que nós abrimos em Americana? Aí está um outro estudo. Nós recebíamos muitos clientes de Americana, Nova Odessa, Sumaré, em Santa Bárbara. A nossa unidade de Santa Bárbara estava ficando pequena para atender. Para a demanda. Exatamente. Então, abrimos uma nova unidade em Americana e hoje atendemos nas duas cidades. Foi quando voltamos a analisar o mercado e decidimos vir para Limeira. Nossa, mas Limeira já tem bastante laboratório. Tem laboratórios excelentes. Mas o que o Caprilab trouxe de diferente para Limeira? Nós viemos com um bom atendimento, com uma boa qualidade e com o menor preço nos exames laboratoriais. Então, hoje, qualquer pessoa, se fizer uma cotação com qualquer laboratório da cidade e fizer no Caprilab, nós garantimos o melhor preço. Tá? E falar assim, nossa, é milagre? Não, não é milagre, é preço justo nos exames. São exames com valores acessíveis para que todo mundo consiga fazer. A gente sabe que hoje tem muitas pessoas que ficam na fila do SUS e não sabem que existem exames a partir de R$10. Né? Então, às vezes, espera pelo SUS e conseguiria pagar os exames super acessível. Então, nós viemos para Limeira com esse grande diferencial, porque bom atendimento, aqui já tinha, qualidade nos exames, tinha, agilidade também, mas eles não tinham preço. Então, nós trouxemos isso para Limeira. E o que é bom para a população. Eles podem cotar e fazer onde quiser. Falando assim em linhas gerais, sem citar nome de laboratório e nada, mas é isso também. Quando tem alguns já estabelecidos, né, a gente tem vários tradicionais, o que acontece? O que eu percebo enquanto usuário, um te dá um bom atendimento, o outro te dá a entrega. Sim. Cada um te dá, eu não sei se tem um que consegue te dar tudo. Então, quando você faz essa análise também, você também percebeu isso, porque a gente já conversou sobre Sim. isso. Porque não adianta também só ter o preço e não ter a qualidade, não ter a credibilidade, né?
não ter o conhecimento dos médicos, porque não é só montar um laboratório, né? Não. A gente precisa de uma outra questão. Exatamente. Vou só voltar um pouquinho de uma coisa que você falou, que eu não quis te cortar, de que, como chama seu sócio? Carlos. Ela e o Carlos perceberam naturalmente, entre aspas, que cada um foi para o lado. Gente, às vezes isso não acontece de maneira muito natural e gera muito conflito, tá? Em sociedade, enfim, podem ser sócios amigos, parentes ou não, e o que acontece? As pessoas se distanciam e acabam, às vezes, perdendo um negócio que poderia ser muito lucrativo porque as pessoas são diferentes. Então, o que é legal nesse momento? Por exemplo, na minha mentoria individual, eu recebo mulheres que deixam desfazem uma sociedade porque não consegue bancar aquilo com a sócia que está naquele momento, porque tem algumas divergências. Então, é sentar e fazer isso, né? Essa é a minha maneira de trabalho lá na mentoria. O que eu tenho de habilidade? E o que o Carlos tem de habilidade? E unir. Então, eu faço isso, você faz aquilo e o negócio progride. Não é porque é diferente que vai dar errado, pelo contrário. Se os dois quisessem ficar dentro do laboratório, aí nós estaríamos enrolados. Sim. Quem quer fazer a parte externa? Com certeza. Então, isso a gente aprende e eu ensino nas minhas mentorias individuais e nos cursos também, tá, gente? A fazer essa análise de perfil do teu sócio, da tua sócia, enfim. Às vezes acontece com marido e mulher, a gente tem muito negócio de marido e mulher, já tem uma mulher que eu estou pensando em trazer aqui que trabalha com o marido, que também é uma grande empreendedora, depois ela vai contar um pouquinho pra gente. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque às vezes você deixa de ter um negócio que faz muito sentido para você por conta de divergências que às vezes são desnecessárias, tá? Só pontuando e para falar um pouquinho, né, do lado da empreendedora aqui. Sim, bastante gente pontua isso. Nossa, a sociedade é difícil, né? Não quero saber de sócio, mas é muito como que você lida com aquilo. Né? Eu também sou biomédica, então, se precisar de mim dentro do setor técnico, eu estou à disposição. Eu posso, uma hora ou outra, assumir e fazer. Isso não tem problema nenhum. E se eu precisar de ajuda na parte administrativa ou comercial, eu peço ajuda também e ele também vem. Então, a gente divide muito bem isso e dá super certo. Atualmente, a gente trabalha com medicinas ocupacionais e com empresas. Hoje, nós temos logística própria, atendemos a região toda aqui de Americana, Campinas, Indaiatuba, a região toda mesmo, diariamente, nas coletas de exames laboratoriais, e a gente está crescendo bastante nessa área. Por que a gente está crescendo? Que a gente tem outro diferencial, a gente tem o contato direto com a empresa. Viu? O que você está precisando? Preciso fazer um exame para detectar um ácido, não sei qual que é, então vamos sentar junto. A gente descobre qual é o exame que você está precisando. Então, é um trabalho realmente diferenciado. De trabalhar diferenciado, a gente consegue atrair mais pessoas, porque fazer o que todo mundo faz não faz mais sentido. A gente tem que realmente fazer diferente. E é isso que o Caprilab faz. E aí, pensando um pouco, né, no nosso empreendedorismo de maneira geral, eu não tenho sócia, mas eu costumo dizer que a gente tem as parceiras, né, que a gente não vive sem. Eu estava conversando com a Pri antes de entrar aqui, a moça, minha social media, ela me ajuda muito, assim, em várias coisas. E coisas bobas, que até o Neto viu, o pessoal viu coisas, não sei mexer em tal coisa do celular, não sei, então assim, quando a gente fala do crescer junto, gente, é isso. A inabilidade que eu tenho é uma habilidade que o outro tem. E não precisa ser só na sociedade. São nas parcerias, né? E é isso que vocês vão perceber que eu vou estar trazendo aqui durante o programa. Então, como que uma mulher pode ajudar a outra, né? Em que maneira eu posso pegar na mão dela e ajudar Sim. ela nesse aspecto? Parcerias, gente, parcerias reais. E aí vem uma outra coisa que eu ia deixar para outro ponto, mas vou falar um pouquinho hoje, que são as conexões que a gente vai formando. A gente fala muito de conexão no sentido da internet, estar conectado, estar... A gente estuda um pouco mais a fundo na psicologia a conexão real, né? Então, as conexões que a gente vai formando com as mulheres, para aquilo fazer sentido para a gente. Sinto dizer, mas psicólogo é um bicho chato, então algumas coisas têm que fazer sentido. E a gente vai fazendo conexões com essas mulheres. Isso vai acontecendo de forma natural. E é muito gostoso. Vou dar um exemplo prático disso. A gente tem lá, né, Pri, o projeto de Bem Comigo Mesma das Meninas, que é um projeto gratuito. E as pessoas vão chegando, a gente tem a Pri, tem o pessoal da gráfica, tem, enfim. E o que aconteceu um dia que eu achei muito legal. Veio essa moça da gráfica e eu não lembro o que era na medida. É alguma coisa da mulher, não lembro se era outubro, acho que você não vai lembrar. Foi no começo do ano agora, acho que foi em março.
acho que foi, né, Dia da Mulher. Ela teve o capricho de fazer balas com o logo do projeto e o meu logo e trazer um pote de bala. Ela fez um cachepô de papel para eu colocar minhas plantas, porque ela sabe que eu sou a louca das plantas. Eu não pedi nada disso para ela. E também tem a Rosana, que ia mais, e frequenta o projeto, enfim, que quando eu preciso do uso das coisas manuais, porque é outra habilidade que eu não tenho, tá, gente? Eu falo que tudo que Deus deu aqui, faltou aqui. Então, eu não tenho. E aí, os lacinhos do janeiro branco, os lacinhos, elas fazem. Então, assim, cada um faz um pouquinho, o projeto acontece e tudo é maravilhoso, né, Pri? Sim, com certeza. E aí, então, são coisas que vão acontecendo sem a gente perceber. E essas conexões são para a vida toda. Eu vou estar falando aqui, cada dia de uma dessas conexões que eu vou fazer, vou trazer elas aqui, porque eu acho que isso é válido, mas é ir percebendo essas conexões da vida real. Então, sim, fique conectada, é importante estar na internet, é importante ter mídia, mas é isso, se conecte também com as pessoas, porque daí você vai criar parceiros, não precisa ser sócios, mas são parceiros Sim. que ficam para uma vida toda. Eu, geralmente, quando eu tenho parceiro, eu agarro nele e dura, a pessoa tem que me mandar embora para eu não ficar mais do lado, né? É muito bom. Eu cheguei no projeto em janeiro desse ano, eu fui muito bem recebida pela Patrícia, pela Isabela e pelas outras mulheres que já participavam. Eu me senti mesmo acolhida, porque aqui em Limeira era muito recente, eu ainda não conhecia ninguém, e elas me acolheram, e eu participo todo mês. E é isso mesmo, é uma amizade que a gente pega. Ontem a Patrícia me mandou mensagem, preciso de você. Falei, mas eu não vou estar aqui, eu vou estar em São Pedro. Eu ia estar em São Pedro agora cedo. Falei, não, mas vamos lá, o que você precisa? Eu faço o que você precisar, vamos nessa, e depois eu vou. Então, é isso que é uma parceria. Entendem, gente, que ela tem 3 laboratórios para administrar? E ela deixou tudo e veio porque a gente tem uma conexão? Sim, porque... Isso é conexão real, né, Pri? E é bem legal as pessoas que participam do projeto. É isso mesmo. A Isa, que é da gráfica, eu sempre mandei fazer as coisas mais pelo Mercado Livre, por sites e tal. Agora tem a Isa. Tudo que eu preciso, eu mando para ela. Poxa, é uma moça batalhadora que também participa do projeto, é daqui da cidade. Por que eu vou ficar comprando de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Né? Então, a gente realmente, Exato. Nesse grupo, a gente se ajuda. Muito importante. O conceito de valor e preço, né? Sim. Quando a gente fala da conexão, é isso. Tem coisas que realmente são mais baratas no Mercado Livre. Mas quando você escuta a história da mulher do teu lado, que eu não preciso contar a história da Isa aqui, um dia, se eu trouxer ela, que ela conta, se ela quiser, né? Gente, R$10 não vai me deixar mais ouvinte, mais pobre ou mais rica. E... estou dando trabalho para uma limeirense, uma mulher que tem 3 filhos e trabalha, é mãe solo, Sim. enfim. Então, vocês entendem o que é a conexão? O que a gente vai começar a fazer aqui? Isso, para mim, é maravilhoso, porque eu falo que a gente vai descobrindo, né, ao longo dos anos. Eu levei aí uns 17 anos para entender aonde eu queria chegar, mas agora eu já entendi, e é com essas mulheres que eu quero trabalhar e crescer, tá? Sejam as maiores, as menores, independente do ramo de atividade. Mas é isso, com as conexões que nem a Pri falou, verdadeiras. A Isa também faz Sim. tudo de gráfica para mim hoje, gente. E é bem legal porque chegam várias mulheres, né, no projeto e elas acham que elas não têm nada para contribuir ali. Eu simplesmente vim, mas a hora que elas chegam, elas são tão bem acolhidas e se sentem tão bem, tão pertencente àquilo que ela vê que ela tem sim muito a contribuir, todo mundo tem, com certeza, independente da área que trabalha, independente do que faz, ou se não faz, fica dentro de casa, ou melhor, ficar dentro de casa faz muito mais, né? Mas tudo faz sentido. Aí depois eu queria falar um pouquinho do projeto, posso tocando, Neto? Manda brasa? Então, gente, só para vocês entenderem, nós estamos falando aqui, para quem nunca foi, o De Bem Comigo Mesmo é um projeto meu e da Isabela Guido, que é terapeuta também, que já trabalhamos, eu falo que as coisas eu não acredito em acaso, trabalhamos juntas na Santa Casa, depois trabalhamos juntas na PAI e agora nos reencontramos aqui, nesse mundo dos óleos essenciais, tá? E trabalhamos juntas também, então empreendemos com do Terra, mas enfim, nós criamos esse projeto. E qual era o objetivo desse projeto que nasceu hora que a pandemia estava começando a melhorar? Era acolher mães e mulheres que estavam estressadíssimas de estar em casa e tendo que trabalhar. Então, ele nasceu com esse fundamento. Mas já no segundo, como eu tenho essa veia da coisa do empreender, eu falei, Isa, elas precisam de mais. Elas precisam de mais, vamos tentar melhorar isso. E aí, nós fomos desenvolvendo o projeto. Então, como funciona o projeto hoje? Né? A gente recebe as mulheres,
A gente faz um momento de relaxamento, de trazer elas para o aqui e agora. A hora que todo mundo está mais tranquilo, a gente se apresenta, né? A gente deixa fazer essa troca de networking e a gente tem geralmente uma palestra ou informativa, que nem o mês passado foi sobre questão orçamentária, né, Pri? Foi com a esse Giovana. mês. Esse mês, né? Comecinho do mês. Sarsa, gente, eu tô achando que tá em setembro já. E algumas a gente faz sim sobre questões emocionais, porque a gente percebe como as mulheres estão. Então, todas nós vamos fazer de questões emocionais, porque você é psicóloga, Patrícia, você e a Isa são terapeutas? Não. Mas a gente determinou que nesse ano, a gente é muito organizada, eu e a Isa, é que a gente ia cuidar dessas mulheres nas 7 saúdes que a gente fala, saúde mental, física, financeira, emocional, enfim. E nós estamos cuidando cada mês com uma palestrante ou com essa coisa do acolhimento. Então, o projeto funciona assim. Depois, no momento do networking, tem o coffee, né, que a gente fala, que a gente pede para levar alguma coisa, para a gente ter esse momento de confraternização. E uma das coisas que eu nunca abro mão nos meus projetos, a questão assistencial, gente. A gente pede o litro de leite, tá? Ou algum alimento. Geralmente, eu peço o litro de leite, que eu acabo descobrindo famílias aí que estão precisando. Então, a gente sempre pede. É gratuito? É. Mas a gente recebe muito, né? A gente dá muito e recebe muito. Se a gente pensar na posição que a gente está hoje, né, Pri? Eu sempre repito isso. 1 litro de leite, um saco de arroz não vai deixar a gente mais pobre. Tem muita gente precisando, né? Pensando aí na realidade do nosso país. Então, a gente nunca esquece desse lado social. Também, tá? É uma das coisas. Em qualquer projeto que eu faça, tem esse lado social. Então, só para vocês entenderem o que é o De Bem Comigo Mesma, tá? Ele acontece uma vez por mês, geralmente na segunda quinta-feira do mês. E aí depois eu dou mais detalhes quando a data estiver próxima. Tem aí, né, Neto? E aí tem o Instagram do projeto também, chama de Bem Comigo Mesma com 3A, se você quiser caçar aí. Que ele tem poucos seguidores até, mas enfim, eu não consigo investir tempo nele, porque eu estou investindo aí na minha carreira, nas outras coisas. Mas é o que mais... É a minha menina dos olhos, eu brinco. Pode mandar brasa. Então vamos nós lá. E aí é a minha menina dos olhos. Aí ele colocou meu Instagram, ele tem um pouquinho de do Terra que eu faço, uma foto da última palestra que eu fiz no colégio, enfim, os atendimentos online. E vamos lá. Pri, como é que é hoje para você? Você está em Limeira agora há quanto tempo já com a Caprilab? Nós estamos há 10 meses, completando 1 ano agora em outubro. Outubro. Como é que estão os resultados? Isso está mais tranquilo? Ainda está dentro daquele projeto de 1 ano e meio para resultado? Como é que está isso? A gente sentiu bastante uma grande diferença de quando a gente chegou em Santa Bárbara, de quando a gente chegou em Americana. A gente sentiu uma diferença porque o público é diferente, as pessoas são diferentes. Por mais que Santa Bárbara e Americana sejam em outras cidades distintas, mas tem muito de uma cidade para outra. Então, quando nós chegamos em Americana, todo mundo já sabia quem era a Caprilab, os médicos já sabiam quem era, qual era a qualidade do nosso serviço. Vários médicos indicam um laboratório, então isso a gente já tinha lá. E é isso que a gente começou a fazer do zero aqui em Limeira. Então, foi um projeto mais desafiador, porque o Caprilab nasceu, mas a gente precisava contar para todo mundo quem é o Caprilab, né? Precisava que as pessoas conhecessem. A gente até tinha alguns clientes daqui da cidade de Limeira que ia para Santa Bárbara ou para Americana fazer exames, mas é lógico que era um número pequeno, né, perto da população de Limeira. Então, agora o laboratório está engrenando, né? Ele está aumentando o número de atendimento por mês, porque a gente está correndo atrás, mas o mais importante é a pessoa ir até o laboratório, ela ser bem atendida, ela gostar daquilo, do laboratório, seja o atendimento, seja a recepção, seja a limpeza, tudo que é avaliado, que a gente sabe que é. E ele divulgar, ele contar para um amigo... Boca a boca, né? Exatamente. Então, a gente está nessa fase, que não acontece de uma hora para outra. Primeiro, a pessoa precisa ir, conhecer, gostar, para depois ela poder divulgar, falo que é um trabalho bem de formiguinha. Então, a gente está nessa etapa. Estou muito feliz. A gente está com uma equipe muito bacana aqui em Limeira.
O nosso corpo clínico é bem forte, a gente tem uma qualidade, volto a falar que eu acho que isso é muito importante. Eu falei do preço, né? A gente tem o menor preço da cidade, mas fora o preço, a qualidade é o primordial, não tem como, porque você só vai ter preço, né? Então, assim, o nosso corpo clínico é só formado por biomédicos com anos de experiência. Nós temos agilidade na entrega dos exames, porque nós temos setor técnico para realizar esses exames. Aqui na cidade de Limeira é um posto de coleta. Então, é um posto de coleta, as análises vão para o nosso setor técnico, que hoje está na cidade de Santa Bárbara. Então, a gente tem logística própria. Mas a coleta em Limeira é das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, é um horário bem flexível. E de sábado, das 7 às 11. Não precisa agendar, a pessoa pode ir direto, e a gente preza bastante atendimento, qualidade e, com certeza, o menor preço. Deixa eu cortar um pouquinho. Uma outra coisa, gente, que eu nunca me atentei, a gente está em laboratório, né? Todo mundo faz exame aqui. Você vê lá no máximo, teste do pezinho, colete seu sangue. Quando a gente entra no laboratório da PRI, eu descobri trocentos exames que eu nem sabia, desculpa o palavreado, que fazia em laboratório. Sim. Toxicológico, nananã. Tem então, check-up feminino, check-up masculino, infantil. Ela tem uma lista de coisas que eu nem sabia que fazia em laboratório de gente. Então, assim, eu sou profissional de saúde, eu deveria saber, né, no mínimo. Eu não sabia. Então, até isso é informativo. As redes dela também está sempre, não é só a propaganda, ela conta o que eles fazem. Então, eu preciso do exame de urgência fala outra coisa aí, CC toxicológico, que é diferente. De urgência, por exemplo, para fazer uma tomografia precisa de urgência no exame de creatinina. Só pode fazer uma tomografia se tiver o exame de creatinina. A PRI faz e tem tudo lá no informativo. Então, eu nem sabia dessas coisas. Então, isso para mim também é atenção ao cliente, né? Com certeza. Porque aí, que nem você falou, a gente só vai correr atrás de fazer um exame desse, lógico, quando alguém está doente. Mas se você tem uma informação, né? Todo mundo tem parente, já cuidou de alguém doente, que nem eu tenho minha menor. Se eu tenho essa informação, já tenho essa informação, eu sei onde eu vou. Então, até nessa parte informativa, eles se divulgam muito bem. E não é nem se divulgar, ela está mostrando que ela vende, ela não está errada, ela está certa. Esse é o produto dela, essa é a prestação de serviço dela. Ela consegue apresentar toda a prestação de serviço dela. E eu acho isso muito legal, porque é um laboratório, não é uma loja de roupa, é diferente. É diferente. Porque quando a gente fala... Tem como ficar lá exposto. Numa loja de roupa é fácil mostrar o que você vende. Quando a gente fala de um laboratório, tem que ter todo um pensamento aí de como organizar isso e mostrar para o cliente o que eu ofereço. Com certeza. E eu tinha esquecido de falar algo muito importante, ainda bem que eu lembrei, não poderia sair daqui sem falar, que aqui na cidade de Limeira nós temos também vacinas. Então, o Caprilab laboratório e em Limeira, laboratório com vacinas. A gente realiza vacina de todos os tipos, para todas as idades. O bebezinho aí, né, até completar 1 ano de vida, tem um esquema vacinal muito grande. A gente vacina também com um preço muito acessível. Então, faça um orçamento, quem está ouvindo aí tem um netinho, tem um filhinho, um sobrinho que precisa de vacina. E a gente pensa também, Patrícia, que vacina é só para criança. Mas tem várias vacinas para adulto, tem vacina de HPV, vacina da dengue, né? Tanta gente se preocupa com várias outras doenças. A dengue, os sintomas dela é terrível. Tem vacina para dengue? Tem vacina para dengue. Eu nem sabia. Vocês sabiam? Não sabia, Neto, que existe vacina para dengue? Vacina para dengue, gente, importantíssimo. Eu vacinei meus pais. E eu vou me vacinar. Vou vacinar minha mãe depois Exatamente, dessa, porque os sintomas de dengue é terrível. Eu deitei, eu arriei 5 dias assim, de deitar arrastando. Então, é nova essa vacina de dengue, mas está saindo bastante. Então, quando a gente fala em vacina, muito pensa em criança. Não, mas tem vacina de adulto. A de herpes, né, várias pessoas precisam tomar e não tomam ou não sabem. A de herpes toma antes de ter o vírus. Ou depois. Dá para tomar depois? Porque tem isso, né? Como o herpes é um vírus incubado, eu falei, deixa eu perguntar, porque às vezes a pessoa toma com medo de tem pessoas que tomam, que teve, tipo, eu tive há 20 anos atrás, hoje já não tem nada manifestado, não manifesta, nada. Né? Tá no corpo, mas pode tomar. Pode tomar. E daí tem ela indicação faz o quê? médica, ela não deixa manifestar sintoma, porque eu conheço algumas pessoas que têm.
e não reproduz também, né? Não transmite. Legal saber. É Não bem sabia disso importante. também. Eu achava que só podia tomar quem não ter, para não ter. Não. Não, então ela diminui sintoma. Sim, sim. Porque a herpes, quando a imunidade baixa, a pessoa também sofre, né? Porque ela traz um monte de coisa, né? Ainda o último cliente nosso, o filho comentou com o pai, falou, poxa, por que você vai fazer eu tomar uma vacina dessa? Não tem necessidade. A de dengue que eu estou exposto, eu precisaria tomar. Daí ele falou, não, então vamos tomar logo as duas. E é exatamente isso, é se prevenir, é sempre a melhor saída. Temos também a vacina da gripe. A vacina da gripe, esse ano, não vou dizer só no laboratório, tá, Patrícia? Eu vou dizer a nível nacional. Foi uma adesão muito baixa, porque saiu alguns comentários de que a vacina da gripe ia ser conjugada com a vacina do Covid e que eles tinham colocado junto. Gente, isso não é verdade, isso é mito. A vacina da gripe, ela realmente é para gripe, para H1N1. Na rede particular, ela previne contra 4 tipos de vírus, da rede pública contra 3 tipos de vírus. Às vezes pode até pensar, puxa vida, já passamos aí a época, né, de gripe, de resfriado. O grande surto da H1N1 foi em setembro e outubro do ano passado. Então, quem não tomou a vacina, vai atrás, toma a vacina, porque é muito importante. Na rede pública é disponibilizado para algumas idades e na particular para todas. Aí está passando, é o site do Laboratório Caprilab, www.caprilab.com.br. Então, aí fala um pouquinho de alguns exames. Embaixo tem os contatos, que se você clicar no WhatsApp, já cai direto no nosso WhatsApp. Isso, eu ia pedir seus contatos, a gente já fez isso. Obrigada, Neto. E tem também as fotos da nossa unidade daqui de Limeira, da cidade de Limeira. Então, quando tiver um tempinho aí precisando de exames, sabendo que alguém está precisando de exames ou de vacina, lembre aí do Caprilab. Faça um orçamento sem nenhum compromisso. Vai ver que realmente a gente tem o menor preço, é porque o preço é justo. Bom, Pri, queria te agradecer. Imagina. Mais uma vez por essa, que você falou, pelo acolhimento e conexão, que foi uma coisa decidida muito rápida. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do nosso empreendedorismo e de como funciona o seu laboratório, que eu acho que é legal, e da questão da qualidade do preço, que é que você falou, certeza. qualidade, preço e atendimento, que eu acho muito importante. Muito importante. E nós vamos encerrando por aqui e trazendo o intervalo. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Semana que vem estaremos aqui de novo. Não vou revelar o conteúdo, é surpresa, mas estaremos aqui com mais conteúdo de empreendedorismo. Obrigada a todos. Obrigada. Beijo, gente. Até semana que vem.